Podemos ver que na nossa vida existem diversas formas de analisar ela, a própria vida. Podemos ver que conforme o tempo vai passando, a gente ganha mais conhecimento e a gente ganha mais foco em refletir qual que é o sentido da nossa vida, ou como devemos realmente olhar a vida. E caso você deve estar pensando, né, esse cara ele vai falar agora de Jesus, que Jesus é o centro da vida e tudo, e sim, eu vou falar disso, mas não para agora. A gente consegue analisar que o mundo ele tá ficando cada vez mais triste e cada vez mais depressivo, cada vez mais ansioso. E isso tudo faz a gente perder a cor da vida. Faz a gente querer desistir da vida. O que não é algo normal, porque afinal se temos a vida é para viver. Então, o que nos resta analisarmos? Qual é o nosso alimento diário? Com o que a gente está se alimentando na vida? Porque assim como se um corpo ele se alimenta só de doces e de besteiras, logo logo esse corpo irá ficar doente. E a mesma forma é com o nosso cérebro. Se a gente só alimenta o nosso cérebro com doces e besteiras, a gente só vai ficar doente. Então, Jesus, pensando nisso, inteligentíssimo, ele diz literalmente lá no monte: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. O que Jesus está literalmente dizendo aqui é que, literalmente, se a gente só se alimentar de coisas ruins, a gente só vai ver coisas ruins. Mas se a gente alimentar nossos olhos com esperanças, nossos olhos com coisas plenas e bonitas, a gente só vai ver coisas plenas e bonitas. Jesus, ele via tudo com beleza. Jesus olhava para o pecador e conseguia ver nele vida. Jesus olhava para um assassino e conseguia ver nele amor. Jesus olhava para um ladrão e conseguia ver nele redenção. Jesus olhava para uma prostituta e conseguia ver nela uma mulher. Então, os homens, as mulheres na nossa sociedade, elas levam o ser humano ao total nada, ao total lixo. Muitos olham para o mendigo como se ele realmente fosse um lixo. E isso não é normal, isso é falta de amor ao próximo. Claramente, né, a gente tem que ter amor ao próximo, isso é um fato. Jesus ele também nos convida a ter amor, né, uns pelos outros. Jesus ele fala que aquele que fala que ama a Deus, mas que não ama o seu irmão, está mentindo, porque ama a Deus, a qual não vê, e não consegue amar ao próximo, a qual vê, a qual consegue literalmente tocar, se comunicar mais facilmente. Não que Deus esteja, né, se privando de alguma conversa. Mas no sentido, a vida para um cristão, ela deve ser vista com olhos bons. Temos, apesar das dores diversas, que olhar para um assaltante, que olhar para uma mulher de prostituta, e apesar de um assaltante não querer parar com a vida de roubar, apesar de a prostituta não querer parar com a vida de prostituição, temos que ter a sensibilidade e o amor, a compaixão de olhar para ele e falar, de olhar para ela ou para ele e falar, precisa de ajuda. Isso falando como cristão, não estou falando como agnóstico, como ateu ou como qualquer outra coisa. Mas isso é um amor, isso deve ser um cidadão. Afinal, pornografia não leva ninguém a melhoras. Roubar também não leva ninguém a melhoras. Assassinar também não leva ninguém a melhoras. E, pela minha fé, nenhuma situação, independentemente de qual situação você estiver, nenhuma dessas coisas vai te levar a melhoras. Você pode dizer, mas Eric, se alguém invadir minha casa e eu precisar assassinar essa pessoa, é um sentido de autodefesa, né? Mas mesmo assim, você vai ver que você age por autodefesa, não por querer matar a pessoa, né? Você só vai se defender. Se a pessoa acabar morrendo, aí você agiu por autodefesa. Você não literalmente deu um tiro nele e depois meteu mais 10
porque isso já é ódio, isso não é amor. Então, temos que ter este amor, apesar da pessoa ser totalmente depravada, como... Eu tô pensando em falar algumas coisas aqui, mas eu acho pesado demais. Só que, enfim, pensa aí você mesmo. Pessoas realmente depravadas, pessoas que realmente fazem coisas absurdas, elas merecem amor. E você deve falar, absurdo? Que isso? Você fala assim, mas Jesus mostrou esse amor. E eu falo assim com o coração totalmente quebrantado, porque Jesus demonstrou amor para mim e eu já estava me tornando um ser depravado. Jesus não deixou que isso acontecesse, mas eu já estava me tornando um ser depravado. Eu vejo Cristo mudando a vida de muitas pessoas ao meu redor, e isso não aconteceria se Deus não tivesse olhos bons. Porque se Deus tivesse olhos maus, ele oraria para o primeiro pecado que a pessoa cometeu e mataria ela ali mesmo. Então você entende o que apresentar para Deus uma situação, a sua vida, uma coisa, é capaz de mudar totalmente tudo? Eu sei que falando é muito mais fácil do que agir, não é fácil. Mas pode crer, já me encontrei em situações de vida onde tive que perdoar o imperdoável. Já me encontrei em situações de vida onde tive que observar dores profundas, não minhas, mas do próximo, a qual tive que pensar e chegar à conclusão que não conseguiria ajudar de nenhuma forma possível. E isso é triste. Para qualquer pessoa ver para qualquer pessoa não, mas para a maioria dos seres humanos ver um pai ou uma mãe sofrendo e não conseguir ajudar deixa o coração muito triste e literalmente a face, o interior também totalmente quebrado. Mas quando a gente sabe que tem um Redentor olhando para nós, que nos guarda e que nos protege, a gente esquece que a realidade, ela é aquilo ali. E a gente consegue ver além da realidade. A gente consegue ver o impossível acontecer. Isso se a gente tiver olhos bons. Se tivermos olhos bons, a gente consegue olhar para um mundo totalmente depravado como ele está e ainda ver beleza. Se nós tivermos olhos bons, a gente consegue ajudar o próximo sem pensar no que ele vai gastar. Se é com bebida, se é com drogas, se é com alguma coisa. A gente age por esperança. Mas Eric, você pode estar se enganando. E isso é verdade. Mas, pela esperança e pela fé, muitas vidas já foram mudadas. E aí é uma escolha da pessoa. Viver com esperança ou viver só vendo a realidade. Porque se você viver só vendo a realidade do jeito que ela é, lhe garanto que você vai ficar triste em pouco tempo. Agora, se você tiver olhos bons, focados naquele que realmente guarda e protege todas as coisas, lhe garanto que, sem dúvida nenhuma, você terá uma vida repleta de felicidade. E isso provém de Cristo. Não provém de mim, não provém do próximo, não provém de mulher, não provém do meu familiar. Isso provém do próprio Jesus Cristo. Estou falando com fé, estou falando como cristão. Não estou apresentando aqui questões filósofas, sociólogas, científicas, nem teólogas, necessariamente. Mas estou falando com fé, como um crente, de que ainda no mundo há melhoras. Tantos livros de teologia que eu li, a maioria dos teólogos afirmavam o seguinte: tentemos trazer um pedaço do céu para a terra. Não pensamos somente na vida vindoura, na vida futura, porque após a morte vai ter uma alegria em amplitude magníficos. Mas tentamos, trazer o amor de Cristo ainda em vida, porque afinal Jesus ele pregava o evangelho, mas não focava somente na vida vindoura. Ele pregava o evangelho e focava aqui.